Imaculada, uma excelente segunda-feira para você que está em casa acompanhando o nosso programa Sempre com Você. Que bom te trazer mais um dia, um pouco mais de informação, não é mesmo? E você seja muito bem-vindo ao nosso programa e, claro, a gente pede licença para entrar na sua casa. Hoje, nessa segunda-feira, particularmente, nós vamos tratar de um tema, que foge um pouco do motivacional. Mas olha só, você é o nosso convidado a participar com a gente. Nós vamos falar sobre alienação parental. Nós vamos trazer duas entrevistadas, uma psicóloga e uma advogada de família, para a gente conversar sobre esse assunto, tá bom? Então você não saia daí. Também, se já assistindo o programa, quiser participar com a gente, é só ligar no 3349-1015 ou então mandar sua mensagem de texto no nosso WhatsApp, no 984-19-9938. 984-19-9938. E você é o nosso convidado de honra, o nosso convidado especial. Quero mandar um beijo hoje para Carla Renata, uma amiga minha muito especial que está fazendo aniversário, né? Então, Carla, 4.3 da Carla, ó. Um beijo especial no seu coração. Já dei parabéns hoje cedo para ela, né? Mas não custa reforçar, claro. E eu quero agradecer mais uma vez a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia, que fica na rua Almirante Sadoc-Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone da Boutique Nancy Maia é o 3326-1138. 3326-1138. Boutique Nancy Maia. E, gente, olha só, tá chegando novidades agora pro final do ano. Então dá uma passadinha na Boutique Nancy Maia. Fala que você viu, né? Eu falando das roupas, viu as roupas aqui em mim, no nosso programa Sempre com Você, tá bom? Telefone de lá, vou repetir, 3326-1138, Boutique Nancy Maia. E agora nós vamos rezar, né? Como fazemos todos os dias. E de uma forma muito especial nessa semana, né? Agradecendo a Deus mais um mês que se finda, né? O ano passou rápido, acredito que passou muito rápido, né? Para nós. E a gente fica olhando o quanto Deus é caprichoso, o quanto Deus cuida da gente nos detalhes. É que os detalhes são tão detalhes, muitas vezes, que a gente não percebe. E aí a gente tem uma mania muito grande de reclamar, né? Reclamar que Deus não fez grandes coisas, que nada aconteceu. Que a gente possa começar a olhar esses pequenos detalhes. Estamos finalizando esse mês de novembro, vamos entrar agora em dezembro, um mês em que a gente fica com um olhar mais esperançoso, né, mais caridoso, um coração mais caridoso também. E observar, aproveitar esse embalo e observar tudo aquilo que Deus fez durante o ano com você, fazendo uma análise da sua vida e também pensando naquilo que você quer de bom. Não é mesmo para o ano de 2017? Eu falo assim, quando vai chegando essa época, para nós cristãos, né, já estamos no advento, a gente pensa muito que nós estamos junto com Nossa Senhora, né, gerando Jesus Cristo. E nós estamos preparando o caminho para a vinda do Senhor. E aí, quando Jesus nasce em nós também a esperança. É por isso que muitas vezes muitas vezes não, né? Muitos de nós, acreditamos sempre que o próximo ano vai ser melhor. Né? Porque nós sabemos, nós que somos cristãos, que Jesus nasce para nós e nasce de fato para o novo. Então que a gente possa olhar também com um olhar positivo, até mesmo para as coisas ruins que nós vivemos durante esse ano, né? Agradecendo a Deus por cada detalhe dele também. E hoje Padre Kolbe nos diz assim: também Nossa Senhora é criatura de Deus. Por esse motivo, ela não é alguma coisa por si mesma. Ao contrário, o que ela é, recebeu de Deus. Também Nossa Senhora é criatura de Deus. Por esse motivo, ela não é alguma coisa por si mesma. Ao contrário, o que ela é, recebeu de Deus. São Maximiliano Maria Kolbe. Quantas vezes nós já falamos isso aqui no nosso programa? Que Maria é quem é, não por ela, mas por graça de Deus. E desde lá da Anunciação, quando o anjo diz para ela, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O anjo já diz que ela é cheia da graça de Deus. Assim somos nós também. Maria é esse exemplo para nós. A gente tem uma mania muito grande, né? Nós, de acharmos que nós conseguimos tudo na nossa vida e tudo é único e exclusivamente mérito nosso. E nós que somos cristãos temos que acreditar de fato de que isso não é só algo que é nosso, que nós conseguimos por nós mesmos, mas por graça de Deus. Tudo na nossa vida é permitido pela graça de Deus, assim como Maria. A escolha de Maria, né, para ser mãe do Filho de Deus, quando o anjo a saudou de cheia de graça, quando na sua caminhada, tudo o que ela pôde fazer
esse início do plano de salvação não foi por ela, mas foi por graça de Deus. Portanto, meu irmão, você que está em casa, não fica achando que tudo é mérito seu, não. Até por isso que muitas vezes a gente acaba, né, batendo em teclas erradas, porque a gente quer agir pelas nossas próprias forças. E a gente esquece que tudo tem que acontecer com a permissão de Deus. E a gente vai e atropela tudo, né? Atropela e as coisas acabam acontecendo de uma forma que de repente não eram para ser. Que nós possamos colocar o nosso coração no coração de Deus. Que a Virgem Imaculada possa ser essa intercessora junto a Jesus. Que nós possamos compreender que nós não somos nada, compreender a nossa pequenez, para reconhecer a grandeza de Deus. Que se Maria é cheia da graça de Deus, nós também podemos ser cheios da graça de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós nos entregarmos de fato à vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Maria fez a vontade de Deus, sem saber o que viria depois. Mas fazer a vontade de Deus, para nós humanos assim, né, hoje em dia, não é fácil. Mas não é impossível. Que o Senhor possa agir em nós, agir na nossa vida, até mesmo nesses detalhes que nós não enxergamos. E que Ele possa vir trabalhando dentro de nós. E que a gente possa reconhecer que nada é nosso. Até mesmo a nossa própria vida nos foi emprestada por Ele. Amém? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. E como eu disse para você, hoje, nessa segunda-feira, nós vamos falar de alienação parental. E eu já quero chamar as minhas entrevistadas hoje aqui, gente, com muito carinho. Vou receber aqui a Lázara Baraúna Salamene. Ela é formada em Direito pela UCDB, né, no ano de 98, advogada especialista. Bem-vinda em Direito da Família. Senta aqui pra gente, pode sentar aqui do meu ladinho, né? E sucessões pela Escola Paulista de Direito, mediadora extrajudicial também, né? E do Instituto de Mediação Familiar Diálogos. Então nós vamos conversar sobre esse assunto, né? Sim. Mas nós vamos chamar também uma outra pessoa muito especial para nós já aqui, que é a Raquel Almirão, que é psicóloga. Pode vir aqui, Raquel. Bem-vinda também no nosso Sempre com Você hoje, falando desse assunto tão importante, né? Para nós. Já senta, fica à vontade. Esse assunto tão importante, eu acho que para a sociedade. A gente está num mundo que a gente tem muita mania de ressaltar os defeitos do outro, né? Sim. Mas ressaltar as qualidades, né? É bem difícil. É muito mais fácil, né, Raquel? Tem. Acontece assim, quando a gente ama, né? Quando a gente está apaixonada, a gente realmente vê muitos os benefícios e as belezas, né? E é um exercício a gente também aprender a reconhecer que aquelas qualidades, embora elas não estejam mais tão evidentes, mas elas existem no outro. É um exercício interessante esse. É verdade, né? E aí eu quero convidar você que está em casa, que está assistindo o nosso programa, se quiser mandar sua pergunta, participar com a gente aqui, né? É só ligar no 3349-1015 ou mandar sua mensagem de texto no 984-199938. Nós já falamos sobre alienação parental algumas quintas-feiras aqui com a gente, dividimos em algumas partes, né? Tivemos especialistas na área falando desse assunto na área jurídica, que é o que nós vamos conversar, né, hoje com a Lázara também. Mas hoje também nós vamos abordar a questão psicológica. Toda vez que a gente traz alguém para falar disso, né, algum especialista, a gente vai muito para a área do direito, né? E a gente acaba, às vezes, até tocando nesse assunto das consequências para a criança, né, das consequências para a própria família, né, do mal-estar e tudo mais. Vamos começar, então, com a Lázara, aqui definindo, então, o que é alienação parental nos termos jurídicos. Sim, primeiramente, a alienação parental, ela está muito ligada à psicologia, porque nós consideramos a alienação parental uma patologia. E precisamos do profissional da psicologia para nos orientar nas questões jurídicas, para atestar, através de um laudo técnico, qual que é o grau da alienação. Bom, mas então é fundamental a presença da nossa psicóloga aqui, a doutora Raquel, para complementar a questão jurídica no lado psicológico, ao comportamento da criança. A alienação parental, o conceito de alienação parental,
ele é muito claro na lei. A lei de alienação parental, ela é recente, ela é de 2010. É lei 12.318, de dezembro de 2010. Recente mesmo. E ela tem no seu artigo 2º o conceito formal da alienação parental. Eu vou até ler aqui para vocês. Artigo 2º da lei 12.318. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por qualquer pessoa que tenha a criança ou adolescente sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção dos vínculos com este. Então, a criança, quando ela é treinada por um dos genitores ou por alguém que detenha um responsável legal, né? Então não precisa ser só o pai, para que ele repudie o outro genitor. Né? Ela é uma lavagem cerebral que é feita na criança para que ela rejeite, tente o fim, a finalidade, é excluir o outro genitor daquela convivência com o seu filho. Raquel, vamos falar agora, né, na psicologia, né, o que é então essa alienação parental, né, e o que isso traz, né, para a criança. Isso geralmente a preocupação mesmo, né, de fato, é com a criança, né? Bastante. Digamos assim que não é tão difícil explicar o que seria alienação parental nesse contexto. Mas antes de explicar, Antonella, eu gostaria de dizer assim, por ser simples de explicar, é importante o telespectador entender quão profundo e grave é. Justamente porque é simples, não é tão complexo explicar. Então, assim, quanto mais jovem, quanto mais nova é uma criança e ela confia no seu genitor, na pessoa de confiança, né? Como a gente está falando, ela confia no pai, na mãe, no avô, na avó, na professora. Então, esta pessoa que tem a confiança dessa criança e a convivência, se ela entra em desarmonia, desentendimento com o pai ou a mãe dessa criança, ela vai consciente ou inconscientemente, rotineiramente, denegrir a imagem desse pai ou dessa mãe. E essa diminuição da qualidade do outro faz com que a criança pense assim, puxa, mas a minha mãe é tão legal quando me leva para a escola, mas meu pai, minha avó falou isso dela. Mas vai falando várias vezes. Uma hora ela fala assim, eu vou ter que aprender a deixar de gostar da minha mãe. Né? E vice-versa. Meu pai é tão legal quando vai no futebol, quando me leva para passear, quando vai no circo, na hora do almoço. Enfim, eles têm os momentos de lazer. E de tanto alguém falar repetidamente, diminuindo, denegrindo, né? Eu acho assim que uma das frases é assim, viu? Teu pai pode isso, mas para isso ele não pode. Olha lá tua mãe de novo, esqueceu tal coisa. Viu como tua mãe ela não tem tempo para você? Teu pai, esquece teu pai, não dá mais certo. Então, falando isso e de outras formas mais graves, rotineiramente, a criança entende que ela precisa aprender a não gostar mais. E se ela aprende a não gostar mais, vai ser muito difícil ela reaprender a confiar. E a gente fala assim, né, família, a nossa campanha, inclusive, nossa campanha esse mês fala sobre família sonho de Deus. Né? A gente está numa emissora cristã e a gente fala muito disso, desse sonho de Deus. Então, a gente levando em consideração isso, a gente não sabe em qual situação, né, a criança se vê de forma mais difícil para a criança. Por exemplo, se é num caso de separação, né, abrupta dos pais, né, ocorrendo a alienação parental, ou se é vendo brigas, né, dentro de casa, né, Raquel? Para nós também, como é novo, para nós hoje a gente conta muito com os prejuízos causados na constância do casamento. Porque às vezes o casal entra num desentendimento, mas não tem interesse, não pensam no divórcio, como uma forma de amenizar o conflito. Mas mesmo casados, eles não procuram ajuda ou eles não conversam sobre como diminuir esses conflitos. E aí, essas queixas, por estarem casados, eles esquecem que as crianças estão ouvindo. Esse é um prejuízo também permanente. E a alienação parental, ela é muito comum ela acontecer dentro do casamento, né?
aquele casal que já está em desarmonia, uma família disfuncional. E ali já começa sutilmente, né? Quando um genitor denigre a imagem do outro. Né? Então, isso já é o início de uma alienação. Nas próprias discussões, né, quando se agridem verbalmente, acredito que isso possa... E criança, eu não sei, você pode até falar, Raquel, para mim, a partir de que idade que a criança começa a gravar mesmo as coisas e que ela não esquece isso. Porque a impressão que eu tenho é assim, que as crianças, desde pequenininhas, 3 anos, elas ouvem a gente falando, né, e ela fica com aquilo na cabeça. Antoniela, é uma pergunta também, assim, que teoricamente não é complexa de ser respondida. Basta a gente perceber que comunicação ela não é só falada e compreendida com as palavras. Ela também é percebida nos atos e no sentimento. O sentimento de estabilidade do bebê ou da criança. A criança que tem uma família funcional, organizada, ela não vai passar fome, digamos assim, ela vai estar sempre sendo atendida. A criança, quando tem os pais que não estão nessas condições ou a família que não tem essas condições, ela vai se sentir, ela vai chorar mais, ela vai sentir essa instabilidade. Então, independente dela compreender as palavras, se for com frequência, Antoniela, o mais importante da alienação parental, né, Lázara, que a gente faz questão de frisar, é frequência e intensidade. Então, não é incomum a gente, num acesso de nervosismo, de irritabilidade, falar algo inadequado perto de uma criança. Uma fala inadequada perto da criança, com o tempo ela crescendo, ela vai entender que às vezes a gente tem comportamentos inadequados. Agora, quando esse comportamento ele é raivoso, com intenção de briga, com intenção de vingança, ele com certeza vai ser feito várias vezes e cada vez mais gravemente vão ser as acusações. Eu vou dar uma pausa na nossa conversa, né? Que eu preciso chamar o intervalo, mas no próximo bloco a gente volta conversando, né? Ainda mais sobre esse assunto, claro. Que, aliás, nos faz entender. Você estava falando que é algo novo, né? Na verdade, é algo antigo, mas que, de repente, em lei, né? É algo novo. E a gente vai conversar mais sobre esse assunto e você é o nosso convidado especial, tá bom? Você não saia daí que a gente já volta.